Talvez tenha um pouco de spoiler nesse vídeo. Se você acha que tem liberdade, pensa de novo. Se você acha que tem opiniões próprias, talvez elas já tenham sido escolhidas para você. George Orwell escreveu 1984 em 1949. E parece que ele estava descrevendo exatamente o que o mundo vive hoje. Oi, eu sou a Laís e seja bem-vindo ao meu canal. 1984 é uma distopia onde tudo é controlado pelo Estado, conhecido como o Grande Irmão. Em inglês, Big Brother. Quem já assistiu? Enfim, voltando. O governo vigia tudo, manipula tudo e reescreve a história. O personagem principal é o Winston Smith, desculpe se eu estiver falando errado, que trabalha alterando registros do passado, apagando pessoas, apagando fatos. O lema desse grande irmão é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Então isso explica como o poder ele se mantém pela inversão dos valores. O povo ele é controlado pela confusão, pelo medo, pela desinformação. Então a verdade é aquilo que o poder diz que é certo. A gente vai começar aqui no primeiro ponto. O poder da vigilância. O grande irmão, ele tá sempre vigiando. Tá até aqui, ó, na capa desse livro. Então, câmera, microfones, denúncias, gera aquele medo. Hoje em dia, a vigilância, ela acontece de outra forma, né? São os nossos celulares, que sabem tudo sobre a gente, localização, onde a gente mora, nossos gostos, as redes sociais, que são feitas para que a gente consuma mais. O algoritmo, ele molda o que a gente vê, o que a gente gosta, o que a gente acredita. Então é um paralelo com a autovigilância moderna. Hoje não precisa nem ninguém estar vigiando a gente se vigia sozinho. A gente posta, a gente se compara, a gente se censura. Então o grande irmão virou um espelho. Com câmeras nas ruas, reconhecimento facial, cookies, anúncios, o medo de ser cancelado porque disse o que pensa, punido socialmente, enfim. Tem até aquilo que eu falei no começo de o Big Brother ser inspirado nesse livro. Vocês lembram, gente, que a Vanessa Lopes falou lá quando ela estava dentro? É isso. Segundo ponto, a manipulação da verdade. Em 1984, o governo ele altera o passado para conseguir controlar o presente. Então, aquilo, quem controla o passado, controla o futuro. Trazendo para hoje, seriam as fake news, bolhas informacionais, distorções históricas, a guerra de narrativas nas redes sociais, onde todo mundo tem um ponto. A verdade, ela virou algo negociável. Hoje a gente tem tanta informação o tempo inteiro que fica até fácil manipular pela confusão que isso gera. O excesso de conteúdo e ainda conteúdo nada profundo, ela diminui o senso crítico. E sempre tá vendo muitos vídeos e a gente sempre tá consumindo informação sem refletir minimamente sobre nada que a gente tá assistindo. Isso que me faz pensar, será que a gente pensa por conta própria ou só repete o que a gente tá vendo? Penso que isso tem até a ver com consumismo e gostos próprios, porque, isso daqui uma tendência a cada mês e as pessoas estão consumindo cada vez mais e aí jogam fora para comprar uma coisa nova, totalmente diferente da antiga, porque tá na moda, porque todo mundo está usando. Tá bom. Terceiro ponto. A linguagem como ferramenta de poder. No livro existe a nova língua, espero estar falando certo, uma forma de reduzir o vocabulário para que as pessoas não tenham pensamentos complexos. Isso aí tá meio que se você não tem palavras para expressar algo, você também não consegue pensar sobre isso. E aí, novamente, voltando para os dias de hoje, como a linguagem nas redes sociais simplifica tudo, e aí às vezes a gente precisa pesquisar sobre alguma coisa, a gente nem tenta se esforçar muito. Hoje em dia as pessoas não leem mais, não procuram outras fontes de informação, elas viram a primeira coisa falando sobre isso e tomam isso como verdade. Então, assim, quem controla a palavra controla tudo, porque se alguém falou aquilo primeiro e as pessoas estão tomando isso como verdade, se alguém falar alguma coisa contra isso depois, pronto, acabou. Ninguém vai acreditar nessa segunda opinião, ninguém vai procurar se aprofundar sobre assuntos. É o que a gente vive, que a gente tá no quarto ponto, a perda da individualidade. Foi aquilo que eu falei do consumismo. Cadê o gosto próprio das pessoas? Em 1984, as pessoas elas não têm privacidade nenhuma. Elas não têm amor, não têm identidade própria. Tudo precisa servir o partido, tudo vem dele, tudo vai para ele. Então, hoje em dia, isso vem muito da busca por aprovação.
Redes sociais, likes, padrões, estética. Nossa, a pressão para ser produtivo. Gente, tem até outro livro que agora eu pensei que eu posso gravar, que fala muito sobre isso. Todo mundo precisa estar feliz o tempo inteiro. Todo mundo precisa ser politicamente correto. Existe aquele medo de ser diferente, ser cancelado por alguma coisa. Será que a gente é o que o algoritmo quer que a gente seja? Para se refletir, hein? Quinto ponto é o amor e a rebeldia. Tem a relação do Winston com a Julia. Então, esse amor ele vira uma forma de resistência. Eles tentam sentir, fugir, se conectar, serem seres humanos. Então, hoje em dia, no mundo que só se ensina a gente a competir, sempre tá competindo, quando a gente sente alguma coisa verdadeira, é revolucionário. Então, atos de liberdade são o amor, a empatia, a autenticidade, gente, a autenticidade. O sistema, ele tenta transformar o afeto em uma fraqueza. A cultura de tô nem aí, dificuldades das pessoas se abrirem, a vergonha de ser vulnerável. Gente, a gente faz parte da raça humana. Somos vulneráveis, ok? E não é vergonha demonstrar isso. Sexto ponto. O medo e a obediência. No livro, o medo é a principal arma de controle do governo. As pessoas elas obedecem, elas fazem aquilo não porque acreditam, mas porque elas têm medo. Hoje o medo ele é mais sutil, é o medo de ser julgado, medo de errar, medo de não ser o suficiente. Sétimo e último ponto, a rendição e o despertar. O Winston ele é quebrado até ele amar profundamente, acreditar profundamente que ele ama o grande irmão. Então, o controle vence e a liberdade ela é destruída. Então, quando ele acredita minimamente que ele pode ter um pouco de liberdade, que existe uma rebelião contra aquilo, é tudo uma forma do governo controlar mais e mais e mais. Tem até o conformismo moderno, né, hoje em dia. Quando a gente para de questionar as coisas, o sistema vence. Quando a gente se adapta ao absurdo, o absurdo para de parecer absurdo. Então, 1984 não é um livro sobre o futuro, ele é um livro sobre o presente. Muitas coisas que tem aqui dá para relacionar com o que a gente vive hoje em dia. Viver de verdade, questionar, ter suas próprias ideias, ser autêntico, ter identidade, é tudo o que o sistema, governo, o Estado abomina. Então eu queria saber se você já leu esse livro, o que que você achou desse vídeo. Deixa aí nos comentários, se inscreve e deixa o like. E assim, recomende esse vídeo, recomende esse livro para muitas pessoas. É isso, até o próximo vídeo.